Bom, pessoal, continuando então, JavaScript. Na última aula nós tínhamos parado nesse ponto aqui, ó. Nós vimos alguns métodos para trabalhar com números, certo? E eu tinha comentado que na aula de hoje nós começaríamos a estudar a parte de array em JavaScript, que são vetores ou matrizes, certo? Bom, então vamos seguir no tutorial aqui. Eu imagino que em algoritmos vocês ainda não devem ter estudado. Já estudaram em algoritmo? Vetor, matriz? Ainda não, né? Bom, então eu vou dar uma explicada, uma demonstrada, mas a princípio eu acredito que aquela lista de exercícios não será necessário usar essa tecnologia aqui, e eu não vou fazer muita questão de cobrar ou de trabalhar com essa questão de vetor e matriz aqui, porque vocês ainda estão fazendo a disciplina de algoritmos, então acho que não carece muito a gente ficar aprofundando esse assunto, tá? Mas eu acho que já vai ser legal você ter pelo menos uma noção do que se trata essa tecnologia aqui. Bom, aqui o primeiro exemplo que nós temos no site é esse aqui, ó. Ele cria uma variável. Até então, todos os exemplos que nós vimos, quando a gente cria uma variável, se ela é um número ou se ela é uma frase, a gente já tinha percebido que essa variável ela comportava um único valor. Se eu tinha uma variável que era um número, eu só conseguia colocar um número dentro dessa variável. 5, 50, 300, mais um único número. Eu não consigo, em uma variável, colocar mais de um número. O conceito de vetor e matriz aqui muda, tá? Então é isso que a gente vai começar a perceber agora. Então eu vou pegar esse primeiro exemplo aqui, vou colocar ele dentro dessa página aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o zoom. Cadê o zoom? Aqui. Isso aqui é uma página praticamente vazia, né? Não tem nada. E ela já está inclusive aberta aqui, ó, para a gente fazer os testes com ela. Ok? Beleza. Então eu vou colocar aqui. Aqui eu tenho um bloco de script aberto. Dentro desse bloco eu vou colocar aquele exemplo. Eu vou só trocar os valores para coisas mais do nosso dia a dia. Fusca, Belina, Monza. Pronto. Então olha só. E aqui vamos dar uma carros. Bom, então o que é o vetor ou o que é uma matriz? É uma variável que tem vários compartimentos. Em cada compartimento você consegue guardar uma informação. É muito parecido com uma planilha eletrônica. Uma planilha eletrônica nada mais é do que uma página ou uma pasta com várias células. Então toda vez que a gente falar de vetor e de matriz, você pode lembrar de uma planilha. Eu posso ter uma planilha com 10 linhas e 20 colunas, posso ter uma planilha com uma linha e 50 colunas, 50 linhas e 10 colunas. O que define o número de células dessa minha planilha é exatamente a quantidade de linhas vezes a quantidade de colunas. Então, quando eu trabalho em qualquer linguagem de programação com um vetor ou matriz, eu estou trabalhando com uma variável que é dividida em vários compartimentos, em várias células. E em cada compartimento ou célula desse, você consegue guardar uma informação. E aí, dentro dessa lógica, para você saber acessar ou ter acesso a esses elementos, você usa o conceito de linha e coluna. Então, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se ele explica aqui alguma coisa a mais. Aqui tem uma outra forma de criar, de definir o array. Eu acho essa aqui mais bonitinha, eu vou até usar essa daqui, tá? Achei essa aqui mais bonita. Deixa eu pensar aqui com os meus botões.
Vou pensar com os meus botões, porque... Tá, vamos fazer assim, depois a gente vai aprimorando. Tá, então olha só. Criei uma variável carros e atribuí a essa variável carros 3 valores diferentes. Fusca, Belina e Monza. Ou seja, a minha variável carros, ela tem 3 compartimentos, 3 caixinhas, 3 células. Em cada uma delas tem um valor diferente. Como eu estou colocando entre aspas, obviamente trata-se de um conteúdo não numérico, tá? Bom, então essa minha variável carros, ela é uma matriz 1 por 3. Por que 1 por 3? Porque tem uma linha com 3 colunas. Como é uma única linha, eu não preciso especificar ela. Então, ó, se eu vier aqui e fizer, eu vou mostrar o conteúdo de carros, posição. No caso do JavaScript, vamos confirmar aqui, mas eu acho que começa de 0. Fusca está na posição 0, Belina na posição 1, Monza na posição 3. Vamos conferir, desculpa, posição 2. Então, o que é a variável carro? Eu acabei de falar para vocês que uma matriz, uma variável do tipo array em JavaScript, ela tem diversos compartimentos, diversas células. É uma variável que tem vários locais de armazenamento. Para mim saber em qual desses locais eu vou fazer o acesso, a gente especifica aqui, ó, um índice, tá? Então, posição 0, Fusca, posição 1, Belina, posição 2, Monza. Então esse cara aqui, ó, deve mostrar Fusca, porque eu estou mostrando o conteúdo da variável carros, e toda vez que eu for pegar o conteúdo de uma variável que é do tipo matriz, eu tenho que indicar a posição, certo? Então, ó, salvei. Na hora que eu atualizar aqui, ó, olha lá, ó, Fusca. Tá vendo? Então deu certo. Se eu colocar a posição 2, 0, 1, 2. 2 é Monza. Então, salvei. Na hora que eu atualizar a página, tá aqui, ó, Monza. Certo? Então, ó, o que tem de diferente do que a gente tinha visto até agora? A diferença é que em uma única variável eu consigo guardar muitas informações. Certo? Vou colocar aqui na posição 5. O que tem na carros posição 5? Não existe essa posição, correto? Vamos ver o que vai ser apresentado pra gente. Não, é indefinido, tá vendo? Ou seja, indefinido por quê? Porque não existe. Dentro da minha variável carros, não existe uma informação armazenada dentro, vamos dizer, da célula 5. Considerando que carros é uma matriz e a matriz tem várias células. Essa minha matriz aqui ela tem uma única linha. Então, portanto, eu não preciso informar linha e coluna, basta informar aqui coluna. Então é 0, 1, 2. Consequentemente não tem o 5, por isso que deu aquela mensagem de indefinido. Certo? Vamos seguir aqui no tutorial para ver o que vai aparecendo de diferente. Aqui ele está mostrando um exemplo que em vez de ter 3 variáveis, carro 1, carro 2 e carro 3, eu crio uma matriz que é muito melhor. Você cria o array e depois já pode atribuir os itens direto, como foi feito nesse exemplo aqui, ó. Certo? Aqui uma outra forma da mesma coisa, só está em várias linhas. Então quando você vai criar, o que define onde termina é o ponto e vírgula. Então se quiser colocar em mais de uma linha não tem problema. Aqui é um outro formato, já usando um pouquinho do conceito de orientação a objeto, né? Bem parecido com o que faz, tá?
Isso, vocês vão começar a perceber que as linguagens de programação elas são muito parecidas, tá? Parênteses. Aqui no caso aí é parênteses. Ó, a única coisa que eu mudei aqui é porque eu coloquei esse outro formato de definição aqui, ó, variável igual new array e entre parênteses os elementos separados por vírgula. Nesse exemplo aqui, ó, eu vou colocar aqui salário e vou mudar, em vez de trabalhar com palavras, vou trabalhar com números. 900, vou colocar aqui 1.300, 2.400. Vou colocar mais um, 5.400. Pronto. Então agora eu tenho uma variável salário, que também é do tipo matriz e tem 4 células. Então, na posição salário, posição 0, 900, salário, posição 1, 1.300 e assim sucessivamente. Então, se eu mandar mostrar salário, posição 2, eu estou mostrando 0, 1, 2. Eu estou pedindo para mostrar 2.400, que é a variável salário na posição 2. Vamos fazer um teste. Olha lá, 2.400. Certo? Então, esse conceito é para mim guardar tanto números como strings também. Aqui ele está mostrando o seguinte: essa variável você usa ela como outra variável qualquer. A única coisa que você precisa lembrar é que toda vez que você vai usar a variável, você precisa especificar qual dos elementos dela você vai usar. Certo? Então, se eu vou usar a variável aqui, ó, eu tenho que falar qual que é a posição. Então, aqui é uma atribuição simples. Eu estou atribuindo para a variável name o conteúdo da variável cars na posição 0. Então, se eu tenho uma variável JavaScript que é uma matriz, presume-se que essa variável ela tem muitos elementos. Então, eu tenho que especificar qual desses elementos eu quero trabalhar naquele momento. E aí, cada elemento, cada célula dessa matriz é uma variável como uma outra qualquer. Você faz conta, você armazena informação lá, você manipula, você altera, você faz o que você quiser. Então aqui ele está fazendo uma atribuição. Aqui ele está fazendo um exemplo, colocando, ó, pegando um elemento da página pelo seu ID, usando o inner.html que nós já estudamos, para colocar lá na página para o internauta o que está na posição 0 dessa matriz aqui. Ok? Para fazer uma alteração, então eu vou fazer uma alteração na prática aqui, ó. Então eu estou mostrando o que eu tenho na posição 2 de salário. Depois eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer salário na posição 2 é igual salário na posição 2 vezes 1.6. Estou dando 60% de aumento para o salário da posição 2. Então o que vai acontecer nessa linha aqui, ó? Ele vai pegar o que é salário na posição 2. 0, 1, 2. Então ele está falando dessa caixinha aqui, ó. Que dentro dessa posição 2 de salário tem o número 2.400. Então 2.400 vezes 1.6. O resultado disso vai ser armazenado dentro da posição 2 de salário. Ou seja, esse 2.400 vai sumir e no lugar dele nós vamos ter 2.400 vezes 1.6. E aí eu vou mostrar salário 2 novamente para ver para quanto que foi. Então, aqui eu mostro quanto que o valor que tem lá na posição 2 da matriz salário. Depois eu pego ela e altero, colocando ela vezes 1.6, e depois eu mostro o valor dela de novo. Salvei. Vamos atualizar aqui. Tá lá, na posição 2 tem 2.400. Ok, agora foi para 3.840. O que aconteceu 3.840? Porque nessa operação matemática, pegou-se o que tinha na posição 2 da matriz salário, que era 2.400, multiplicou por 1.6, deu aquele valor. Aquele valor foi armazenado aqui e nós mostramos ele na sequência. E com isso aqui eu estou mostrando para vocês que eu uso matriz e vetor do mesmo jeito que
as variáveis que a gente já está habituado a usar. A única diferença é que toda vez que eu for fazer uma operação com ela, eu preciso informar qual das células que eu tenho lá dentro que eu estou precisando manipular. Certo? Então eu preciso saber qual que é o que está na posição 0, na posição 1, posição 2. Então eu preciso especificar. Então toda vez, e isso vai ser na maioria das linguagens de programação, tá? Quando você vê uma variável que tem ou parênteses, ou chave, ou colchete, e dentro, logo colado, sem espaço, né? Um número, é porque se trata de uma matriz. Tá? Bom, vamos ver o que mais tem de diferente aqui. Aqui nenhuma novidade. Nenhuma novidade. Aqui já é... Aqui é o conceito de objeto. O conceito de objeto... deixa eu ver se a gente vai falar disso agora. Não vou entrar nesse conceito agora não, tá? Deixa eu ver aqui. Vou só fazer um teste rápido aqui, tá? Não vou fazer não. Deixa pra lá. É porque os objetos aqui, eles podem ser, tá? Então deixa pra lá. Vamos deixar isso para as disciplinas de programação do próximo semestre. Beleza, então agora nós vamos ver o seguinte. Do mesmo jeito que nós vimos que nós temos métodos e propriedades nas variáveis de string, nas variáveis numéricas, nós também temos propriedades e métodos específicos para trabalhar com vetor e matriz. Tá? E aqui a gente vai ver alguns. Olha só. Aqui ele já está dando dois exemplos. Ó. Tamanho e tem esse sort aqui também. Ó. Vamos primeiro checar o tamanho. Tá? Então eu vou pegar esse tamanho e vou usar ele aqui. Ó. Isso aqui eu vou tirar porque nós já vimos. E eu vou fazer o seguinte. Ó. Vou apagar isso aqui porque agora não me interessa. Bom, olha só. Então nós temos salário. Salário tem quantos elementos? 1, 2, 3, 4. Eu posso... Bom, não vou ficar adiantando aqui, é porque eu fico lembrando das coisas, eu estou tentando atropelar o nosso tutorial. Vamos seguir o tutorial para não ter problema. Vamos ver então o que essa propriedade aqui vai me dar de resultado com relação à variável salário. Lembrando que a variável salário é uma array. Então, o que esse length aqui vai me dar? Salvei. Vou atualizar. Olha lá, ele me devolveu o número 4. 4 é o quê? É o tamanho. É a quantidade de células que eu tenho na minha variável salário. Então perceba que essa propriedade aqui é importante, porque eu posso, em determinado momento do meu algoritmo, querer pegar todos os elementos de um determinado array. Mas eu não sei naquele momento do processamento do algoritmo quantos tem. Eu não sei quantos tem. Quando foi criado tinha 10, mas aí durante o processamento do algoritmo apagou uns, acrescentou outros. Então eu não sei naquele momento do meu algoritmo quantos elementos eu tenho naquele array. Então com essa variável aqui, ó, me dando o tamanho, eu já sei o tamanho. Consequentemente eu posso escrever um código para acessar todos os elementos que tem naquele momento do processamento. Então isso vai ser importante e a gente deve usar isso mais para frente aí nos nossos exercícios ou exemplos. Tem um outro aqui que é bem legal também, ó, que é esse sort aqui, ó. Bom, isso aqui é uma propriedade, isso aqui já é um método, tá? A diferença tá aqui, ó, parênteses, tá? Vamos ver o que esse sort faz. Antes de testar o sort, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar salário, posição 0, mas vou botar uma vírgula aqui no meio e depois vou colocar mais
Eu vou mostrar num único alert os meus 4 elementos. Coincidentemente aqui, ó, eu vou dar uma mudada aqui só para ficar fora de ordem, tá? Vou tirar um pouco de espaço aqui para facilitar aqui. Para caber tudo numa página só, tudo numa linha só. Três, dois. Bom, vamos lá, presta atenção aqui para você entender o que a gente está fazendo. Aqui eu estou mostrando em um único alert. Deixa eu só ver aqui. Pronto. Então eu estou mostrando o que tem no salário posição 0. Depois eu concateno aqui uma vírgula. Depois eu mostro o que tem no salário posição 1, vírgula, salário posição 2, vírgula, etc. Tá? Então vamos conferir isso aqui para ver se vai dar certo. Atualizou. Olha lá. 540,130,40,280. Ou seja, eu vi exatamente os elementos que estão aqui, ó. Beleza? Bom, aí agora vem aquele exemplo que está no tutorial, que é para usar esse método sort. E vocês vão começar a perceber que nas linguagens de programação esses métodos e essas propriedades são muito parecidas. Olha só o que eu estou fazendo. Salário.sort. Estou usando o método sort no array salário. E aí depois que eu fizer isso, eu vou mostrar o alerta de novo para que vocês percebam o que vai acontecer. Então, recapitulando. Criei uma variável salário, que é uma array, e tem esses 4 elementos. O primeiro elemento na posição 0 é 540, na posição 1 é 130 e assim sucessivamente. Mostro esses 4 elementos, uso o método sort nesse array salário e depois mostro novamente. Certo? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Atualizei. Ah lá, não alterou nesse primeiro momento. 540, 130, 40 e 280. Da próxima vez, apareceu 130, 280, 40 e 540. O que aconteceu? Ele ordenou. Mas vocês perceberam que esse sort aqui, ele está colocando em ordem crescente. Mas a ordem crescente dele, olha que coisa estranha. O 40 está em terceiro. O que aconteceu? É porque o 40 está na ordem 2. Não. A terceira. Por que ficou 130 é o menor? Na verdade o menor era 40. O 40 tinha que vir primeiro. Mas ele pôs 130, 280, 40 e 540. Alguém sabe por que ele pôs essa sequência? Porque o sorte é classificação, não é? Isso, mas o 40 tinha que vir antes do 130. Sorte ali é sortidos. Variados. Bom, se ele vai embaralhar, cada vez que eu fizer isso aqui, ele mostra uma coisa diferente. Vamos ver. 540, 130, 40. Esse aqui é o original, ok? Olha lá, ó, veio 130, 280, 40, 540. De novo, mesma coisa. Esse LED novo, ele muda para outra coisa? Não, ele não muda, ele está mantendo a mesma coisa. Vou facilitar para vocês. Vou colocar aqui, ó, de novo, Fusca. Fusca. Eu tinha esquecido dos carros que eu tinha usado. Celta. Monza. E Belina. Coloquei agora. Não estou trabalhando com números. Estou trabalhando com palavras. Vamos ver. Olha lá. Fusca, Celta, Monza, Belina é a situação original de quando
essa variável foi criada. Ok? Agora ele colocou Belina, Celta, Fusca e Monza. O que aconteceu? Ordem alfabética. Ordem alfabética. Entenderam? Então o que estava acontecendo antes? Vou até voltar aqui no Ctrl Z, ó. O que estava acontecendo antes? Ele estava pegando o nosso 540, 130, 40 e 280, considerando isso, em vez de números, considerando isso palavras. Por isso que o 40 ficou diferente, ó. Vamos de novo, ó. Porque se eu... Ó, na segunda vez ficou 130 porque o 1 vem primeiro. Depois do 280, porque depois do 1 vem o 2. Depois do 280, o próximo era o 4. E depois do 5 do 540. Entenderam? Então a situação aqui ficou 130, 280, 40, 540, porque o sort está considerando que não é número, é string. Certo? Ele está simplesmente colocando em ordem alfabética o conteúdo da variável. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Bom, essa propriedade aqui nós já vimos. Vamos ver o que mais. Aqui ele já começa a mostrar, ó, como é que eu faço para pegar o último elemento desse meu array. Aqui tem 4 elementos. Então a propriedade length vai devolver 4. Como começa no 0, ele faz a propriedade length menos 1. Por quê? Se começa de 0, é 0, 1, 2, 3. Como a propriedade length, propriedade length vai me devolver 4, porque são 4 elementos, fazendo menos 1, você vai sempre achar o último elemento do vetor. Então esse exemplo aqui é interessante. Agora sim, no próximo passo, olha só, esse exemplo aqui é complicado pelo seguinte, porque nesse exemplo ele tem um for, tá vendo? Só que esse for, se a gente for ver nosso tutorial de JavaScript aqui, ó, a gente ainda tem que ver aqui alguns outros itens, ó, depois de trabalhar com array e ver os métodos, sort, interação, tem ainda aqui date, match, random, só aqui na frente que a gente vai ver o for, tá? Então eu vou dar uma puladinha nesse cara aqui. A gente vai ver isso mais pra frente lá. Aqui não tem nada de diferente. Ah, beleza. Olha só. Existe um método push. O que o método push faz? Eu vou tentar mostrar aqui, ó. Vou ver se vai funcionar. Não sei se no JavaScript tem. Deixa eu dar um Google aqui para saber. Mostrar array em JavaScript. Deixa eu ver se tem algum. Deixa eu ver se dá para fazer uma magiquinha aqui. Nossa, ele já entrou no mesmo tutorial nosso aqui, ó. Legal, hein? Deixa eu ver se vai funcionar o que eu tô querendo. Vamos ver. Não, beleza, deu certo. Então é isso mesmo. Então eu vou aproveitar e vou fazer isso aqui no nosso tutorial. Bom, vou ensinar para vocês agora esse ponto push. Push. Eu acho... Bom, eu vou deixar salário mesmo, tá? Então eu tenho aqui salário, que tem... Eu vou apagar esse cara aqui. Eu vou mostrar assim, ó. Salário.toString. Deixa eu ver se vai funcionar isso aqui. Se funcionar, eu prossigo aqui, porque se não funcionar eu tenho que corrigir antes de prosseguir. Deixa eu ver se vai dar certo. Deu certo. O que eu fiz aqui, ó? Veja bem. Os exemplos anteriores, para ver os elementos que tinha dentro de salário, eu tinha que colocar salário na posição 0, salário na posição 1, salário na posição 2, salário na posição 3, etc. Certo? Agora, eu tenho um método que é
toString. O que esse método faz? Ele pega o conteúdo do array e transforma o array inteiro em uma única string. Então, por isso que eu consegui ver aqui, ó, já todos os elementos separados por vírgula. Tá vendo? Ó, 540,130,40,280. Bom, por que disso? Porque eu quero, na realidade, a gente acabou aprendendo esse método toString, que converte o array inteirinho como uma única string, mas o que eu quero mostrar para vocês, na realidade, é o push. Push. Então eu vou fazer um push aqui, ó. Vou fazer dois push. Vou fazer salário.push, vou botar aqui um 444 e depois vou repetir isso aqui fazendo um novo salário.push, um 777. E depois vou fazer outro alert mostrando o salário toString novamente. Vamos ver? Atualizando, mostrou lá a situação inicial com os 4 valores e depois tá lá. Agora, além dos 4 valores iniciais, foi acrescentado no final 444 e depois 777. Então, o que esse método push faz? Ele pega a informação que você põe aqui dentro e adiciona no final do seu array. Então, inicialmente, eu criei um array chamado salário com 4 elementos. Esses 4 elementos vão da posição 0 até a posição 3. Depois, eu fiz um salário push 444. O que ele fez? Veio aqui depois do 280, que era o último, e acrescentou o 5º elemento, colocando o valor 444. Fiz outro salário.push 777. Ele acrescentou mais um elemento. Então, o salário, que era um array que inicialmente tinha 4 elementos, 4 células, agora tem 6. E aqui no final eu mostrei para que vocês pudessem constatar a alteração feita com o push. Então, quando eu uso o método push do array, eu estou adicionando elementos no final desse array. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Tá fácil? Outro exemplo que ele usa aqui, ó, é um exemplozinho interessante, ó. Ele usa o tamanho do array para colocar o próximo. Entenderam essa estratégia aqui, ó? Pensa comigo aqui, ó. O array, o salário.push foi uma estratégia para adicionar no final, certo? Outra possibilidade é eu fazer o seguinte: salário, só que aqui dentro eu teria que adivinhar qual que seria a próxima. Por exemplo, eu teria que ter certeza que se o meu array tem 0, 1, 2, 3, a próxima posição vazia do final do array vai ser 4. Então, se eu fizer isso aqui, ó, salário 4 igual a 999, o que vai acontecer? Vamos conferir aqui, ó. Vai aparecer na segunda vez 999 no final. Por quê? Porque eu sabia que o último elemento estava na posição 3 e acrescentei um elemento na posição 4. Assim também funciona. Agora, e se eu não sei qual que é a última posição? A estratégia que tem nesse exemplo aqui do tutorial, eu achei simpática, porque todos vocês já perceberam que, como o array começa na posição 0, a propriedade length sempre vai me dar o tamanho. Então, olha esse exemplo aqui, ó. Quer ver? Vamos fazer ele na prática aqui, ó. Quantos elementos eu tenho? 4. Deixa eu apagar isso aqui. Não, deixa ele aí por enquanto. Então, se eu colocar aqui, ó, quantos elementos eu tenho? 4.
Porém, o último está na posição 3. 0, 1, 2, 3. Então, salário na posição salário length, isso aqui equivale a 4. Entenderam a estratégia que tem no tutorial aqui, ó? Então, olha lá, vai funcionar do mesmo jeito, ó. 540, 130, 40, 280. Olha lá, 999 acrescentado no final. Ok? Deixa eu ver o que mais que tem de novidade. Aqui é uma outra forma de você trabalhar com array. Você pode criar ele vazio, desse jeito aqui, e adicionando os elementos à medida que for necessário. Tá? E aí você trabalha normal. Então, isso aqui é legal, sabe por quê? Eu posso, já vamos passar, aliás, o que eu já expliquei para vocês aqui já dá um exercício. O exercício seria, a gente podia até fazer ele no final aqui, antes de passar para a lista. Você vai, deixa eu ver, você vai pedir para o internauta digitar vários nomes, e quando o último, como é que a gente vai parar? Porque eu tenho que ter uma condição de parar. O internauta digita João, Pedro, Maria, Ana. Como é que eu sei que o internauta quer parar para ver o resultado? Então a gente tem que criar uma regrinha. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pedir para o internauta, digita um nome, ele digita. João, digita outro nome. Maria, digita outro nome. Pedro, digita outro nome. Ele dá só um enter, não preenche nada, significa que ele quer parar. E aí a gente processa alguma coisa. Então a ideia do exercício é, o internauta vai digitar vários nomes, quantos? Quantos ele quiser, até ele informar um nome vazio. E aí depois disso, a gente vai mostrar para ele todos esses nomes que ele digitou em ordem alfabética. Parece difícil, mas não é. Vocês já viram que eu tenho sort que já ordena em ordem alfabética para mim. Vocês já viram que é fácil eu armazenar um nome num array, porque basta eu falar aqui nome, posição nome.length, que o nome que o internauta digitou já vai para o final do array. Tá? Então a gente já tem subsídios aqui para resolver esse exercício. Eu acho que a gente podia até já partir para ele aqui. Deixa eu só ver aqui até o final dessa página que a gente já está terminando e a gente já faz esse exercício, tá? Então aqui ele está mostrando, ó, isso aqui já não é array, isso aqui é matriz. A gente vê mais para frente na próxima aula. Vamos ver, deixa eu ver se tem mais alguma novidade que vale a pena comentar aqui. Aqui. Bom, beleza, vamos fazer o exercício então, esse exercício que eu acabei de propor. Antes, porém, eu preciso lembrar que eu não lembro. Receber JavaScript. Tem uma função, acho que é accept. Não lembro. Eu sei que o alert mostra, mas não é isso que eu quero. Acho que é isso aqui. É prompt. Prompt. Acho que nós não vimos esse exemplo de prompt não, né? Vamos testar aqui. Vou tascar um prompt aqui só para ver, tá? Só para ver se funciona. Prompt, digite um nome ou enter para fim. Eu acabei apagando aqui, esqueci de ver como é que faz. É igual, né? A variável é igual ao prompt. Então, eu vou pôr aqui, ó. Nome igual a isso aqui, tá? Bom, é só um teste, tá, gente? Só para me ver aqui se funciona, depois eu explico de novo. Então, na hora que eu fizer aqui, olha lá, ó. Digite um nome ou enter para fim. Vamos digitar aqui André. Ok.
Beleza. Então, eu vou apagar um pouco dessas coisas aqui e vou fazer esse algoritmo do zero, esse códigozinho aqui do zero. Acompanha aí para você entender o que eu estou fazendo. Primeiro, esse prompt que eu coloquei aqui, a gente acabou de fazer o teste. Ele é um recurso do JavaScript que abre aquela janelinha solicitando ao internauta que digite uma informação. Posso pôr uma mensagem, porque essa mensagem vai aparecer na janelinha. O internauta digita e o que ele digitou vai vir para essa variável. Vamos conferir? Alert. Você digitou igual mais a variável nome. Então olha lá, gente, vamos lá. Eu vou resolver esse exercício aqui do jeito que eu gosto de fazer sempre, que eu acho que é o jeito mais fácil. Você tem um problema, eu acabei de colocar o problema. O exercício pede: o internauta deve digitar vários nomes até ele digitar um vazio. Você deve pegar todos esses nomes, colocar em ordem alfabética e depois mostrar para o internauta os nomes em ordem alfabética. Esse é o problema proposto. Se você analisar o problema como um todo, é um problema relativamente grande e complexo. Se você começar a fragmentar esse problema grande e complexo em problemas pequenos e simples, você facilita o processo. O que eu quero dizer com isso? É porque, para fazer isso que eu estou propondo, eu sei que eu preciso de ter um mecanismo para que o internauta possa me digitar os nomes. Acabei de achar uma solução para isso, que é isso aqui, ó. Com isso aqui, eu sei que vai aparecer essa mensagem para o internauta e o que ele digitar cai na variável nome. Beleza? Conferir, porque vou conferir agora se está certo, porque eu vou mostrar essa mensagem com o nome que ele digitou, para ter certeza que está caindo na variável nome. Então vamos ver. Digite o nome Juca. Dei Enter. Ah lá, você digitou Juca. Então ótimo. Beleza. Tá funcionando. Tá. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso que isso aqui se repita várias vezes. Várias vezes. Quantas? Não sei. Vai ter que repetir até que o nome seja vazio. Eu vou até fazer um if aqui, ó. If, else, e vou fazer o seguinte. Se nome for diferente, o diferente em JavaScript é assim mesmo, né? For diferente de espaço, eu falo, você digitou o nome. Se não, eu falo, você não digitou. Então a ideia é, o que está chegando na variável nome, se for diferente de espaço, aí eu mostro, você digitou isso. Se não, eu falo que você não digitou nada. Então vamos atualizar. O diferente aqui não é assim não. Esse diferente aqui é assim, né? Atualizou. Ah lá. Digitei André. Ok. Você digitou André. De novo. Não digitei nada, só dei ok. Você não digitou. Percebe? Então, o que eu estou testando aqui? Estou testando simplesmente se eu fizer essa comparação aqui, se ela é válida. Ou seja, eu só me interessa fazer processamento, adicionar os nomes que ele está digitando no final do array que eu vou criar quando for diferente de nada. Ou seja, significa que ele digitou um nome. Aí eu vou adicionando no final do array. Então a ideia é criar um array chamado nomes, no plural, nomes igual a array, ponto e vírgula. Quais são os elementos que tem nesse array? Nenhum. Cria um array vazio, sem nada. Depois o cara digita e eu faço nomes.push nome, ponto e vírgula. Vou deixar isso aqui por enquanto. E aí eu vou mostrar aqui, ó. Eu vou pôr comentários aqui, porque eu quero testar aqui o seguinte.
eu quero colocar aqui, ó, nomes.toString. Então vamos ver se deu certo isso aqui, ó. Veja bem, vocês estão fazendo, não está fazendo confusão de nome com nomes não, né? Nomes no plural é o nome do array que eu criei, aonde eu vou adicionar todos os nomes digitados pelo internauta. Nome no singular é a variável que eu uso para receber o nome que o internauta está digitando no momento. Recebo aqui e jogo no final do array. Por enquanto, só recebe um. Depois eu tenho que ver como é que eu faço para receber vários. Certo? Então, deixa eu ver se está funcionando. Atualiza. Opa, está dando erro. Vamos ver o que é o erro. Ah, o array que eu criei ali, criei errado. Eu acho que o A é maiúsculo. Deixa eu ver. Era isso. Nome. Zeca. Ok. Não mostrou. Não mostrou meu alert. Por que ele não quis mostrar meu alert? Será que deu erro de novo? Deu erro de novo. Deixa eu ver onde é que está o erro. ToString tem um erro aqui. Deixa eu ver de novo. Zeca. O que está errado aqui, gente? O S maiúsculo, Não. Vale um copo d'água lá do bebedouro. Para quem acertar. Não. 99% dos erros que a gente comete é igual a esse aqui. Não, não é aspas não. Não. É o nome, né? Não. Eu escrevi string errado, gente. Faltou um R aqui, ó. Então, como eu falei, digitação. Mas aonde está? Ah, mas fala digitação. Todo erro é de digitação. Porque a gente ficou olhando pro código assim, Todo erro é de digitação. mas não. Mas a chave do sucesso é a ONG, né? Professor, eu escrevi certo aqui string e eu acho que eu li string, né? String. Vamos ver se vai funcionar agora, ó. Então vamos lá, Zeca. Ok. Aí ele mostrou o Zeca. Beleza? Então tá certo. Bom, gente, agora não tem jeito. Para resolver esse exercício, eu vou ter que dar uma adiantadinha aqui, ó. E mostrar para vocês. Um laço, porque eu vou ter que ficar fazendo um laço aqui até, né? Deixa eu ver se o for. Não, o for não. O while nesse caso aqui é melhor. While condição. Aqui, ó. Bom, laço vocês já aprenderam o algoritmo, a estrutura de repetição. É um bloco de programação que fica repetindo até que uma determinada condição aconteça. Certo? Então eu vou usar desse recurso agora. Aqui no exemplo, eu vou fazer o seguinte, ó, vou copiar esse while. Então eu vou vir aqui, ó. Vou colocar esse while aqui e vou explicar. E vou encerrar ele aqui, ó. Bom, eu vou fazer... Bom, agora esse while, eu não sei, enquanto for menor... Beleza, então já entendi como é que esse while funciona. Então eu vou fazer o seguinte, enquanto... Vou fazer um negócio, deixa eu fazer primeiro aqui, depois eu explico. Calma, deixa eu ajustar isso aqui. Vou ter que botar esse cara aqui. Nós vamos ter que fazer aqui um famoso teste de mesa. Já ouviram falar disso? Teste de mesa não é pegar uma mesa e subir nela para ver se ela é forte, se ela não quebra. Olha só. Bom, eu não sei se eu testo primeiro para ver se deu certo ou se eu explico primeiro. Não, vamos testar primeiro, porque se eu começar a explicar um troço que vai dar errado, vai ficar esquisito. Então a gente testa. Se deu certo,
Aí eu explico, mas aqui ainda não está solucionado todo o exercício, tá? Então deixa eu fazer aqui, ó. Atualizou. Digite o nome. André. Outro nome. Mário. Que Mário? Célio. Flávio. Agora eu vou dar só um enter sem digitar nada. Olha lá, ó, André, Mário, Célio, Flávio. Então, funcionou o que eu queria. Deixa eu explicar agora o que eu aprontei aqui. Ó. Bom, eu vou até colocar comentários aqui. Criação do array nomes para armazenar os nomes digitados pelo internauta. Digitados. Beleza? Bom, aí, antes de entrar na estrutura de repetição, eu já peço o internauta para digitar um nome. Certo? Depois que ele digita esse primeiro nome, eu venho aqui na estrutura de repetição. E eu vou ficar aqui dentro enquanto nome for diferente de nada. Toda vez que ele digitar uma letra sequer, eu vou considerar que isso é um nome. Então, ó, então aqui, ele digitou alguma coisa. Essa alguma coisa é diferente de nada? É. Então ele vai entrar aqui e ficar aqui dentro fazendo essas duas linhas, linhas 10 e 11. Ele vai ficar fazendo essas linhas 10 e 11 enquanto o nome for diferente de nada. Bom, eu já vou pegar esse primeiro nome que ele digitou aqui e vou fazer o nomes.push nome. O que eu fiz? Peguei o nome que ele digitou aqui. Nome é diferente de nada, sim. Então ele continua, ele vai entrar no laço. Pega esse nome e coloca no array nomes. Depois eu peço para ele digitar outro nome. Aí ele digita lá, Zeca. Zeca é diferente de nada? É. Coloca Zeca no final. Aí ele digita Maria. Maria é diferente. Aí ele vem aqui, Maria é diferente de nada? É. Então ele vem e coloca Maria no final do array. Pede outro nome. Juca. Juca é diferente de nada? Sim. Então vem cá, coloca no final e pede outro nome. Toda vez que aqui ele digitar algo diferente de nada, aqui continua sendo verdadeiro. Enquanto for verdadeiro, ele não sai daqui de dentro, fica repetindo isso. Então ele joga no final e pede outro nome. É diferente de nada? Joga no final, pede outro nome. É diferente de nada? Joga no final, pede outro nome. Entenderam isso aqui? Aí ele veio aqui, ele deu enter. O que caiu na variável nome? Nada. Nome é igual a vazio? Sim. Então, ele sai fora desse laço, porque só faz enquanto é diferente. Se está vazio, ele sai fora. Aí ele vem aqui e faz o quê? Pega o array nomes, converte tudo para string e mostra. Está resolvido o problema ainda? Não, porque ele está mostrando na ordem que o internauta digitou. Eu preciso, então, para solucionar de vez aquele exercício proposto, eu preciso colocar a ordem alfabética. O que eu tenho que fazer? Search. Alert não. Nomes.sort. Ponto e vírgula. Vamos ver agora se vai funcionar. Atualizando. Então vamos lá. Pedro, Zeca, Maria, Joana, Rita, Flávia, Divaldo, André, Frida. Acabou. Acabou a criatividade. Enter. Ah lá, ó. Ele mostrou André. Eu sei que tá minúsculo ali, deve estar até difícil de ver. Mas depois do vídeo, quando vocês forem assistir de novo, vocês dão uma conferida. André, Divaldo, Flávia, Frida, Joana, Maria, Pedro, Rita e Zeca. Botou em ordem alfabética. Eu vou até copiar aqui, ó. Vou copiar o resultado. Ctrl C. Vou colocar aqui, ó. Só para perguntar para vocês por que ele colocou Flávia primeiro que Frida. Não começa com F? Qual o critério que ele usou para colocar a Flávia primeiro? Exatamente. Então, ao fazer o processo de ordenação, quando tem
duas palavras com a mesma letra, vamos para a segunda letra. Se a segunda é igual, vamos para a terceira, e assim sucessivamente. Ok? Então, gente, aí ó, o exercíciozinho que parecia um bicho de 7 cabeças, Nossa, professor, tá resolvido. a gente tem uma visita. Que visita ilustre!